Hoje eu vou estar te falando como a tua visão pode estar te atrapalhando para tu chegar onde tu realmente precisa. E sim, talvez a forma que tu está encarando as coisas está te afastando dos desconfortos e, consequentemente, dos resultados que tu pode obter na tua vida. Quantas vezes tu já parou e deixou de fazer uma atividade pensando, nossa, isso vai me gerar um grande desconforto, ou se eu fizer isso eu posso perder tudo que eu já conquistei até agora. Dentro de um contexto financeiro, a gente vai olhar para essa dificuldade de olhar para os possíveis ganhos futuros, pensando em possíveis perdas no presente, ou seja, essa dificuldade de olhar para o longo prazo, essa dificuldade de olhar lá para frente como miopia de investimento. A miopia de investimento ocorre quando a gente foca apenas nas recompensas de curto prazo e acaba ignorando as recompensas que a gente pode ter a médio e longo prazo. Consequentemente, isso acaba nos afastando de oportunidades significativas que a gente pode ter de crescimento. Então aqui a gente está falando muito de investimento, a gente está falando dessa questão financeira. Mas a gente pode também aplicar isso para relacionamentos e para nossa vida como um todo. Quantas vezes a gente para e deixa de fazer uma determinada ação porque a gente pensa que ao fazer essa ação eu posso perder algumas das coisas que eu estou recebendo. Talvez esse desconforto que eu estou tendo aqui, ou seja, pensando no curto prazo, como que isso vai realmente transparecer no futuro? Então eu acabo deixando de fazer movimentos e comportamentos que podem estar me trazendo um desconforto num primeiro momento e que na verdade poderiam me trazer benefícios na frente. Quando a gente pensa nisso, a gente está falando às vezes de risco, a gente está falando também de desconforto. E eu gosto muito de pensar no que o Casey Neistat ele fala, que a nossa vida ela se expande ou se contrai na medida que a gente toma risco. Então sim, a gente precisa tomar riscos, não de uma forma irresponsável, mas de uma maneira que vai gerar um certo desconforto. Porque mudança envolve um grau de desconforto, mas pensando que esse investimento a longo prazo realmente vai estar nos levando para o que a gente quer. Vamos imaginar, eu quero começar a ir na academia. Putz, talvez no primeiro dia vai ser complicado. No primeiro dia talvez eu fique com dor no dia seguinte, 72 horas depois. Mas se eu fizer academia com certa frequência, a longo prazo, a médio prazo, eu vou conseguir colher os frutos dessa decisão. Da mesma forma, se eu pensar, eu vou estudar, talvez no primeiro momento seja difícil a gente parar e modificar toda aquela organização de ir no Instagram, ficar olhando Reels e tudo mais, ou ficar aqui nesse vídeo no YouTube, por exemplo, e não estar estudando. Mas se eu paro, tiro aquela hora para estudar, com certeza, a longo prazo eu vou estar tirando mais resultados. Dessa forma, a gente precisa sim estar tomando riscos calculados para poder pensar também nesses ganhos futuros. A gente precisa ter um pensamento a longo prazo. Se vocês forem olhar todos os grandes investidores da história e até pessoas nas redes sociais que falam e têm uma clareza sobre rendimentos, eles vão falar do quê? De juros compostos. Ou seja, esse trabalho que a gente coloca todo dia pensando nesse futuro, pensando nessa conquista que está lá na frente. Sim, isso vai gerar um desconforto, isso vai ser meio desconfortável no primeiro momento? Talvez. Mas, de novo, a gente também tem que ter essa visão e esse distanciamento, porque também entra nisso. A gente consegue ter um distanciamento histórico, ou um descolamento da situação. Eu saio do agora, eu saio do dia de hoje aqui em Porto Alegre, por exemplo, e eu me afasto, e eu olho daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu consigo ver esse trabalho. Porque pensem aqui comigo, se vocês olharem para vocês 5 anos atrás, vocês não vão ver várias tomadas de decisão que aquela pessoa tomou que está resultando nos comportamentos que vocês estão tendo hoje? Quão diferente isso vai ser daqui 5 anos para frente? 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então os comportamentos que vocês fazem agora têm um peso significativo lá na frente. Então quando vocês estiverem nessa tomada de decisão, nessa dificuldade de pensar nesse desconforto no primeiro momento, pensando no futuro, lembrem, isso pode estar falando dessa miopia, dessa dificuldade de ter a visão do todo, da dificuldade de ter a visão dos ganhos que vocês podem estar tendo. Então, se afastem, olhem de novo para a situação e pensem o que a gente pode estar ganhando passando por esse pequeno desconforto nesse primeiro momento.